Fala, torcedor do Corinthians, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora. Galera, informação muito boa na noite desta quarta-feira. O Mano trouxe uma informação muito empolgante aí, envolvendo contratação no Corinthians. Sérgio Ramos chegando no timão. Pessoal, comenta aqui nos comentários já, antes de continuar o vídeo, se você é a favor ou não da contratação do Sérgio Ramos. Zagueiro que tem passagens pela seleção da Espanha, pelo Real Madrid, Sevilha, enfim. É um grande zagueiro que chegaria para ser titular absoluto do Corinthians. Já comenta aqui, você é a favor dessa contratação ou acha que o Corinthians tem que recuar nessa negociação? Comenta nos comentários a sua opinião. Link com os créditos ao canal Energia 97 vai estar na descrição do vídeo. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo, galera. Vou falar algumas coisas aqui importantes que foram faladas ontem pós-jogo, né? Sim. Fabio Soldado anunciou, né, a permanência do Ramon Dias para o ano 2025, será o técnico do Corinthians. Né? Inclusive ele tem contrato, né, até do fim de 2025, só que havia uma especulação que de repente, quando estava naquele momento lá turbulento, eles falavam que poderia vir um novo técnico em janeiro, né? É que todo técnico tem contrato, mas pode sair a qualquer momento. Mas né, ali os caras estavam precisando, né? Falando Sim. que de repente... Perigou. Aí, o que acontece também, o Augusto Melo também prometeu, viu, mano, que não deixará de fazer esforço para segurar o Yuri Alberto, né? E ele, inclusive, acrescentou que é o seguinte, que até porque a multa dele é muito alta, né? E o Corinthians vai fazer tudo para segurar ele. Lembrando que o Corinthians tem 50% do Yuri Alberto, né? E o valor da multa é 25 milhões de euros, não é isso? E aí... 80, Mota. Hã? Quanto? 80. 80 milhões de O euros? Augusto falou que era 80 milhões. Mas é por 100%, né? É, porque o Corinthians ele não detém aí a totalidade do Yuri Alberto. 50%. É que o Augusto ele fala que... o Corinthians ele tem 50% aí do valor da transação, mas o Augusto mesmo ele tinha dado uma declaração aí pouco tempo atrás. Eu não sei se é verdade também, porque de vez em quando o Augusto fala uns negócios, depois ele volta atrás do que ele falou. Mas ele tinha dito aí que a multa era alta e que era de 80 pau. 80 milha de euros. Então. Saiu hoje num grande site aqui de São Paulo, essa matéria, como o Mano falou, de 80 milhões de euros no Yuri. E aí, Então é isso mesmo. Até ele voltar atrás na declaração e falar, me equivoquei, vamos trabalhar com esse valor, então. Então, com a vitória de ontem, né? O Corinthians está classificado para a Copa do Brasil, né? Que não estaria, né? Mas já foi um grande prêmio. E para pré-Libertadores. Não, mas, né? ô Motinha, só passar uma informação: o Corinthians ele já estaria classificado para a Copa do Brasil, mesmo que ele terminasse na 9ª colocação. Porque com a vitória do Botafogo. Eu trouxe até um gráfico aí do blog do Macedo aí, recentemente. Se o Botafogo vencesse a Libertadores como aconteceu, o Corinthians, mesmo que ele não pegasse uma vaga de pré-Libertadores, a 9ª colocação colocaria o Corinthians aí dentro da Copa do Brasil, pela colocação que o Corinthians teve no Brasileiro do outro ano. Então aí a mídia muitas vezes aí acabou errando também e depois ninguém se interessou em corrigir. Esses caras aí que gostam de querer ser um Budsman de jornalismo, eles acabaram falando que o Corinthians só entraria na Copa do Brasil se pegasse uma vaga da pré-Libertadores. Coisa que é uma informação errada, equivocada, e que o blog do Macedo tinha trazido aí com um grande prêmio do Corinthians, né? Esse chupa do Corinthians estar na Copa do Brasil, ele vai especialmente para um integrante desse programa Quem? que ficou o ano inteiro falando, não vai ter Copa do Brasil. Eu não vou falar o nome, mas assim, tem bafo de linguiça. É jornalista? Deitou, hein? Vocês já sabem quem é. Jornalista. Ademir Quintino. Sou eu. Linguiceiro, hein? Fala aí do jogo aí, vocês mandaram 3-0, né? A vitória totalmente convincente, mais uma vez. A 8ª vitória, aliás. Fora os ameaças, hein? Números aí que o Corinthians nunca tinha alcançado no Campeonato Brasileiro. Que louco, 8 vitórias consecutivas. Que ano, hein? Porque já teve, inclusive, né, em 2017, ali uma série invicta e tal, mas teve empates no meio, né? Não eram 8 vitórias consecutivas. E, aliás, mano, falta 26 só, hein? Pra quê? O quê? Se cuida, Jorge Jesus, que nós vamos atrás do seu recorde aí, ó. 34 vitórias seguidas do Al-Hilal. Falta 26. cada um, Falta 26. Pelo amor de Deus, cala a Vamos pro Guinness Book, mano. Vamos pro Guinness Book. Mais maluca, velho. Nossa senhora, fala aí, Não, mas, ô mano. Motinha, Que ideia. com relação ao jogo, mais uma vez o Corinthians ele fez uma partida exuberante. Foi mais uma final pro Corinthians ontem, Lele, porque pra quem não tá familiarizado com a tabela do Campeonato Brasileiro, ontem era confronto direto pela vaga da pré-Libertadores. O Bahia tá brigando pela mesma vaga que o Corinthians também, assim como o Cruzeiro. Tem 3 times brigando por 2 vagas. E dependendo do que acontecer no jogo do Palmeiras hoje, caso o Palmeiras vença o Cruzeiro, automaticamente o Corinthians está garantido. Se acontecer um empate ou uma vitória do Cruzeiro,
a decisão dessas 2 vagas irá para a última rodada, a 38ª, e o Corinthians dependerá apenas de um empate para poder estar na pré-Libertadores do ano que vem. Então, com relação aí à situação do Corinthians aí dentro do Campeonato Brasileiro, é surpreendente, cara, é surpreendente. Mas isso serve, Lele, até para afiar o balanço, afiar o contábil aí, um monte de comédias, mulheres e homens, ficaram lacrando, indo naquele papinho ridículo lá. O Corinthians já tá rebaixado na metade do campeonato, porque o Quintino fala isso, faz parte da zoeira, rivalidade de torcedor. Agora, um monte de corintiano bunda mole, frouxo, bancando isso daí na metade do campeonato, já jogando a toalha, inclusive metendo o pau na diretoria. Porque eu sou contra também, Lele. Eu acho que a diretoria do Corinthians cometeu uma série de erros. Um monte de cagada, inclusive várias aí no começo da temporada, na gestão do Augusto. Só que o negócio é o seguinte, Lele. Quando abre-se a segunda janela e começam a contratar de novo, jogadores do naipe aí do Hugo Souza, do André Ramalho, do Martínez, do Carrídio, que ontem jogou de maneira exuberante. Quando eu falo que o Carrídio, eu não vi aqui, ô Quintino, de verdade, o Gerson jogar. Mas pelo que eu ouço falar do Gerson, já vejo o Cantígio dentro de campo. O Bidon jogou o fino da bola também, mas, por exemplo, os reforços ainda. Thales Magno, Memphis, principalmente. Cara, colocaram o Corinthians num outro patamar, Lelê. Sim. E esse investimento que a diretoria do Corinthians fez, inclusive trazendo uma série de jogadores sem custo, porque, por exemplo, o Hugo Souza foi sem custo praticamente. O Corinthians pagou agora 800 mil euros, que é um preço de pinga. Para um goleiro do naipe do cara. O André Ramalho veio de graça. O Martínez, Carrídio vieram também com custo baixo ou sem custo. Então, cara, não tem o que falar. O Memphis, ele custa 3, 4 pau por mês, mas olha o naipe desse cara. O que esse cara agrega à imagem do Corinthians. A exposição extra que o Corinthians tem. Inclusive, essa era uma cláusula que estava no contrato do Corinthians com a atual patrocinadora, que banca aí praticamente 2/3 do contrato do Memphis e o Corinthians arca com o restante. Então, nesse ponto, Lelê, a fiel contábil que estava preocupada, agora deve estar com uma baita cara de merda, com aquele risinho amarelo de canto de boca. Mas é verdade. Cadê agora esses caras vindo no barulho da mídia, falando que o Corinthians vai cair na metade do campeonato? Porque, ô Lelê, na boa, mano, o corintiano não pode abandonar. Sim. Eu entendo que o momento era crítico, eu acho que o torcedor também não pode ser hiena de comer um monte de merda e dar risada. Mas, cara, na boa, acreditar sempre, mano. Acreditar sempre. Tem que cobrar diretoria, tem que cobrar jogadores, isso é fato. Mas corintiano não pode jogar toalha. Corintiano não pode vir com esse discursinho ridículo de o time é ridículo, esse time é uma merda. Dava pra ver quando o Corinthians estava no Z4, eu cansei de falar pro Quintino aqui. Eu falei, escapar do Z4 é questão de tempo. As coisas muitas vezes aí aconteciam na jogada elaborada, mas na hora da conclusão era o nervosismo, era a precipitação, e o Corinthians acabava não vencendo, mas era um time que estava produzindo mais comparado ao time do primeiro semestre. E ontem não foi diferente, Lelê. Esse meio de campo do Corinthians, depois que o Ramon Dias parou de inventar, quando ele colocou aí volantes que saibam armar o jogo e desafogar o futebol do Garro, Lelê, na boa, ontem, o Carrídio, o Bidon, junto com o Garro no meio campo e na frente, Memphis e Yuri, cara, não dá pra parar, mano. É um time envolvente demais, velho. É um time que tá jogando fino da bola. Chupa, Quintino, comédia. Concordo com você. Mas, aliás, assim, graças a Deus, Parabéns, hein? né? Parabéns pelo oitavo lugar. Parabéns. Essa parte aí que já dizia que o Corinthians já estava rebaixado, teve até corintianos da mídia que falaram e tudo mais. Mas, graças a Deus, foi uma minoria, né? Porque a Fiel mesmo, ela sempre apoiou, sempre acreditou. Itaquera estava sempre lotado, mesmo com o Corinthians na zona de rebaixamento. E é assim que tem que ser, concordo com você, né? Não dá pra enrolar a bandeira antes do jogo terminar, antes do campeonato terminar. E o Corinthians conseguiu se recuperar totalmente, aí vem numa redenção, numa retomada no campeonato. Tanto é que esse jogo ontem contra o Bahia, né, era um confronto direto pela classificação na pré-Libertadores. Cara, se a gente pensar, há 9 rodadas, o Bahia tinha 17 pontos de diferença do Corinthians. 17 absurdo, pontos, né? Gente. E o Corinthians ontem abriu 3, né, na frente do Bahia, então, nesse confronto direto. Então, assim, foi uma retomada que realmente, assim, todo o mérito aí ao trabalho do elenco que foi reforçado, porque eu acho que essa janela do meio do ano, ela foi fundamental para o Corinthians se recuperar, né, para melhorar, inclusive, o desempenho, a qualidade técnica dentro de campo. Para o Ramon também, né, que seguiu o seu trabalho aí, junto com o Emiliano. E falando sobre a permanência dele, inclusive, mano, que eu era a favor, né, da continuidade, acho que você também, nos últimos programas, já expressou isso. Mas eu achei importantíssima também a manifestação do Fabinho Soldado ontem, né? Antes da coletiva, ele já deixar claro que o Ramon Dias é o técnico para 2025,
Porque assim, o Corinthians vive numa guerra política, né? A gente já sabe que muitas coisas estão acontecendo em bastidores. Aí tem muita coisa que é plantada na mídia pra tentar desestabilizar elenco e tudo mais. Vai chegar agora esse final de ano, que é muita notícia, empresário jogando coisa na mídia. Então, assim, pra não começarem a brotar nomes de que o Corinthians tá atrás de técnico tal, de que o trabalho do Ramon Dias não tá assegurado, não sei o quê. Já deixou claro que o Ramon é o técnico para 2025. Agora ele tem tranquilidade, né, para continuar o seu trabalho, para começar a projetar, inclusive, esse time pro ano que vem. A gente já falou aqui também sobre isso, né, que a gente acha que hoje é um time pronto, é um time competitivo, mas que faltariam algumas contratações pontuais, de repente, que é o que o Corinthians tem que visar para 2025. Motinha? Inclusive falam nos bastidores que seriam 4 contratações que o Corinthians ia atrás. Eu acho que é isso aí, assim. É pensar, né, em quem fica e quem sai. Tem a questão, mano, pra resolver, assim. Primeiro é o Yuri, né, que muita gente fala que vários times aí já estão sondando, inclusive da Premier League e tudo mais. Mas o Augusto vem sendo, né, bem claro, assim, nas suas entrevistas, ele vem cravando que o Yuri fica. E eu espero que fique mesmo. Aliás, o Yuri, que cravou a artilharia do campeonato ontem. Claro que os times ainda jogam hoje. Tem o Alejandro do Vitória, que tá aí lado a lado com ele, né? E que joga ainda e tudo mais. Alejandro. Eu vou torcer muito, mano, pra que o Yuri, além de tudo, seja, sim, o artilheiro desse campeonato que esse garoto merece. Porque, assim, ele veio de uma superação. Ele passou por fases ali bem difíceis. Vou chamar de burro pelo Mano Menezes. E a torcida pressionando todo mundo. A gente mesmo criticou aqui, a gente assume, né? Porque realmente ele tava numa fase. O Mano falando finais de bonito. Sendo ridicularizado por muitos memes de internet e tudo mais. Ele superou tudo isso, ele tá jogando muita bola. E eu vou torcer muito pra que ele seja o artilheiro do campeonato. Termine em 2024 com essa artilharia aí. A seleção é logo ali, Yuri Alberto Canóbio do Brasil. Pois é. Cuidado. Agora é o melhor futebol do São Paulo, Corinthians? Hoje sim. É o melhor futebol de São Paulo? Sim, hoje sim. Favorito pro Paulistão? No geral, no ano, não. Mas hoje sim. Diga, mano. Mas com relação ainda ao Yuri Alberto, Lelê, eu acho que não é difícil convencê-lo a ficar, principalmente até metade do ano que vem. Porque a janela mesmo, se ele chega agora no final do ano, ele vai pegar uma temporada que aconteceu no Brasil, que ele já chega meio que baleado fisicamente lá. Vai pegar os caras aí numa metade de temporada, todo mundo inteiro, ele vai ser engolido lá. Tanto na parte física, até na questão da adaptação. Porque ele não vai chegar fazendo uma pré-temporada. Então, para ele vai ser muito mais difícil. Para ele, seria muito mais interessante pegar uma janela já de transferências da metade do ano que vem, que ele pega uma pré-temporada, tem um tempo maior de adaptação ao país, à cultura local, ao futebol que ele vai ter que apresentar lá, enfim. Mas eu acho que é uma questão de poder de convencimento. Eu acho que dá para trocar uma ideia com o Yuri Alberto, sim. Eu acho que diante do que o Corinthians tá apresentando hoje, Lelê, é até um plano mesmo para que ele possa ser convocado, porque essa camisa 9 da seleção brasileira é uma camisa que tá vaga, principalmente depois da lesão do Pedro. Eu acho que pro Yuri Alberto, cara, se ele tiver, por exemplo, um cara ao lado dele, um Fabinho Soldado, que vem com esse papo de boleiro, ô Quintino, o jogador também não é trouxa, mano. O cara sabe que tá vivendo um baita momento, talvez hoje seja o melhor momento da carreira do Yuri Alberto. A escassez de jogadores na posição ali para dentro da seleção brasileira, para ele pode ser uma realidade aí muito próxima de acontecer, ainda mais, o cara fazendo gol a dar com pau, virou artilheiro do Brasil na temporada, claro, empatou com o Pedro, mas o Pedro tá machucado, não sabe quando o cara volta pro ano que vem e como é que ele vai voltar, então é uma situação, cara, que ele tá muito confiante. Eu acho que se trocar uma ideia direitinho com ele permanece sim, viu, Lelê? E vai ser um baita reforço a presença dele pro ano que vem. E a velha frase, Lelê, cara, acho que foi... Quem foi, RG? Foi o Mandela que falou? Ramon Dias é meu pastor. Foi você que escutou? E nada me faltará. Quem que falou isso? No caso, Ramon Dias é meu treinador e com ele eu vou contar. Porque o negócio é o seguinte, o Ramon Dias cansou de fazer besteira, mas ele deu a volta por cima. O Ramon Dias, depois que ele começou a escalar o time cara titular, aqui. mas é que tá... Chamou ele de burramon. Agora tem que falar em Ramon. O Ramon Dias, ele cansou de fazer besteira. Quando ele escalava um meio de campo, Lelê, com Ranieri, Martinez e Charles e o Garro.
Olha a cagada que ele fazia. Mas é melhor quando ele esperar um escalou o meio de pouquinho campo mais, ali, não? Segurar. Não, mas o RG, eu vejo no Ramon Dias aqui o sucesso que o Tele também teve. Não. Acabou, tchau, tchau, vou embora. Tchau. Não, pera lá. Não vai botar na mesma frase, não. Pera lá. O Ramon Dias, ele foi tão criticado quanto o Tele Santana, e o Tele Santana, ele deu a volta por cima. Inclusive, eu acho que o Ramon Dias tem um trunfo a mais, porque se a gente fizer o comparativo, a seleção de 82 jogou bonito e perdeu. O Ramon Dias tá jogando bonito e tá ganhando. Não, mas não vai ganhar título nenhum. Não ganhou título nenhum. Sétimo lugar. Vamos ver 2025, irmão. É melhor. Eu não imaginava que ele era uma simpatia dessas. Que jogador, não é? Que graça, gente. É fofo. É muito brasileiro, é muito Corinthians o Memphis. Não, ele veio para cá. Luva, assim. Ele veio para cá bem focado, né? Muito. Nós estamos vendo que é um jogador experiente, como passou em times importantes. O objetivo dele é voltar para a seleção. E ele só vai voltar para a seleção se ele trouxer bons resultados, tanto para o Corinthians como para ele, né? Então, o Koeman tá observando. Eu falei com o Roy Mackay a última vez que estive na Alemanha, o Roy Mackay também, que foi um grande centroavante, um grande atacante no time holandês. E todo mundo tá observando o Memphis aqui. Isso é muito bom para nós, futebol brasileiro. E eles estão comentando muito, né? Você viu os jornalistas holandeses comentando até quando jogaram a cabeça de porco no estádio. Eles gostaram, né? Num vídeo que a gente até comentou aqui. Isso é demais. Isso é outro tipo de cultura, né, gente? A gente já tá, acho que, mais evoluído nessa questão aqui de repudiar esse tipo de atitude. Mas, assim, eles falaram que a torcida do Corinthians é insana. Então, assim, o Memphis também está levando o Corinthians para a Holanda. A impressão que passa é que ele está desfrutando muito, ele está curtindo demais essa fase da vida dele, né? Acho que ele não esperava que seria tão bom jogar aqui no Brasil, jogar num time como o Corinthians, com a torcida abraçando, e as coisas começam a fluir, ele começa a entrar em forma, não está mais tão gordinho como estava quando ele chegou. E olha ele treinando, viu, Paulo? Olha lá. Aí é com você, Bia. Não, pode continuar falando que a gente vai observando. Olha, deu uma ajeitada ali, ó. Olha lá. Olha lá ele treinando, vira pra cá, pra lá. Dá um toquinho. Olha lá. Opa! Ó como dedica, ó como ele se dedica. Alegre. Aí tem aquela, opa, aqui, ó. Ixi, já pegou o companheiro ali de jeito. Vai logo, levanta. Fiquei isso. Você viu o que ele falou? Levanta logo, fez assim. E ele é sarado, né? Não sei. Forte, olha isso. Eu não sei. Todo rasgado. Ó como toca na bola com categoria. Eu não fui no treino ver, não sei. O Alex pode ter alguma... Não vi também, não fui. Olha lá. Fica tranquilo. Não fui. Aí é coisa de Salazar. Salazar deve saber. Fala, continua. Eu já perdi até o fio meado. Torcedor do Corinthians, já pensou se isso aqui acontece de verdade? Neymar jogando com o Memphis Depay aqui no Corinthians. O Memphis, em entrevista após a partida aí contra o Bahia, onde ele marcou 2 gols, ele falou, né, sobre o papo que ele teve com o Neymar essa semana. Lembrando, eles se encontraram, né, pessoal? Tiveram um papo ali de amigos e ele desconversou aí, né, sobre uma possível, quem sabe, vinda do Neymar para o Corinthians. Ele não falou nada porque não tem como, né, cara? Vai que depois o povo começa a chamar ele de mentiroso, falando que ele falou que o Neymar ia vir pro Corinthians, mas ele falou o seguinte, cara, ele falou amaria jogar com ele no Corinthians. Memphis Depay aí é um cara muito conhecido, né, não só no Brasil, mas também no mundo todo, é um cara extraordinário, né, não é à toa que é o camisa 10 lá da Holanda, então ele tem uma amizade muito grande assim com grandes jogadores, inclusive com o Neymar, melhor em campo aí, né, na partida contra o Bahia, e na penúltima rodada do Brasileiro, Memphis Depay tem dias cheios, né, pessoal, no Corinthians. Esses dias atrás ele foi lá na quadra da Gaviões, ficou lá de boa, cara, bebendo uma cervejinha lá, uma mulher fazendo trança no cabelo dele, ele só de boa, nem aí pra nada. E aí, né, pessoal, nessa semana ele teve um encontro aí, né, juntamente com o Neymar em São Paulo. Ele encontrou o Ney lá, né, por meio de um astro do pôquer que se trata aí do André Akari. E pessoal, o holandês desconversou sobre o teor da conversa, né? Mas ressaltou que gostaria de atuar com o Neymar no Corinthians. Lembrando, o brasileiro foi um dos conselheiros dele na decisão de atuar pelo Brasil. Antes de vir para o Corinthians, o Memphis Depay falou com o Neymar, né? Perguntou se era uma boa vir para o Brasil. E o Neymar com certeza recomendou, né? Até porque é o país dele.
Ele disse: Ney sabe o que falei pra ele, é entre nós, mas claro, ele é importante para o país, super estrela, tem toda a habilidade para levar o Brasil ao título da Copa, amaria jogar com ele no Corinthians, apesar dele torcer pro Santos, creio que ele tem muitos amigos corintianos, tivemos um bom tempo aí e é uma inspiração para muitos, espero o melhor e que ele seja feliz onde ele for. Cara, só imagina, o Memphis com o Yuri já destrói, imagina aí, na meiuca ali o Neymar. Cara, seria absurdamente imbatível esse meio campo, seria muito bom, né? Com 6 gols marcados até o momento e com 4 assistências fornecidas em 13 partidas, o Memphis admitiu que não esperava por um início tão bom no Corinthians. Segundo ele chegou no Brasil sem expectativa e com o intuito de aproveitar a carreira. Ele falou isso porque quando ele chegou, ele já estava 3 meses sem jogo, né, pessoal? Então, o físico dele estava horrível, mas ele mostrou que o físico dele está muito bom e está ajudando muito o Corinthians. Ele falou: estou muito feliz de estar aqui, vim com 0 expectativas, vim para ajudar, claro, para aproveitar também a minha carreira. Tenho 30 anos e ainda tenho muitos anos pela frente. Quero agradecer aos torcedores no estádio, em casa e em todo o Brasil. Me receberam muito bem, lutar para o clube e gosto muito das pessoas neste país. Foi o que disse aí o Memphis Depay, né? Grande destaque da vitória aí contra o Bahia, marcou um golaço de falta, né? E marcou também o gol que abriu o caminho para o Corinthians na partida ali, depois de uma linda assistência do Yuri, ele chutou, a bola bateu no cano e desviou para o gol. E aí o segundo gol, nem sei o que falar, foi um golaço. Pegou a falta ali perto da pequena área, meteu uma bomba em cima do goleiro, o goleiro pulou pro lado lá, mas nem viu a bola, pessoal, nem viu o cheiro e nem a cor da pelota. E o que vocês acharam, hein, pessoal, dessa partida aí contra o Bahia? O Corinthians jogou bem, Memphis Depay o destaque aí, né? Antes do jogo ele já tinha chamado a atenção depois de colocar essa lupa aí. Olha só, Juliette, não sei nem como eu chamo isso aqui, mas olha só o óculos que ele usou aí quando ele chegou no estádio, né, pessoal, ali para o aquecimento. Cara, olha só a trança. Cara, o cara tem estilo, hein, pessoal? O cara tem estilo. Mas aí, o que vocês acham aí, pessoal, de uma possível vinda do Neymar para o Corinthians, hein? Vocês acham que daria certo aí o Neymarzão aí jogando juntamente com o Memphis no timão? Eu acho que daria muito certo, né? Neymar é um cara extraordinário aí. Nos últimos anos ele vem convivendo com bastante lesões, mas a gente sabe que no Brasil o futebol como eu posso dizer, é mais fraco, né? Não tende assim a forçar tanto. Então eu acho que aqui no Brasil ele iria sobrar com certeza. O Ganso aí, que era um jogador com histórico repleto de lesões, joga no Fluminense tranquilo. Então eu tenho certeza que o Neymar daria muito certo aqui também no Brasil, mais precisamente jogando pelo Corinthians. O que vocês acham aí, pessoal, de uma possível talvez vinda do Neymar para o Corinthians? Uma coisa é certa, ele vai voltar para o Brasil e não vai demorar muito. Eis a questão, ele vem para qual time? O time do coração dele, ou o Flamengo, que ele é muito querido pela torcida lá carioca, ou pelo Timão? O que vocês acham? O Corinthians tem uma visibilidade grande, a maior do Brasil, né? Todo mundo que joga aqui se destaca. Então o Neymar jogando aqui seria a estrela do time, o protagonista. Seria muito legal ver o Neymar jogando pelo Timão. Fora as camisas que ele ia vender. As camisas que ele ia vender por mês aqui no Corinthians, pessoal, já ia pagar o salário dele todos os meses. Mas comenta aqui o que vocês acham aí dessa possível vinda dele. Vocês aprovariam? Comenta nos comentários a opinião de vocês. Agora, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.